Olá, eu sou Rafael Rodrigues e o estudo do Vem e Segue-me dessa semana é sobre o Natal, é sobre o nascimento de Jesus Cristo. Esta semana, dos dias 21 a 27 de dezembro, temos várias designações de leitura do livro de Mórmon sobre a vida e o ministério de Jesus Cristo, sobre o seu propósito, sobre o seu papel como nosso Salvador e Redentor. O tema dessa semana é: e virá ao mundo para redimir seu povo. Bem, o manual traz uma ótima orientação para a gente sobre o que fazer durante essa época de Natal. À medida que os fiéis em todo o mundo celebram a bondade e o amor de Deus ao enviar seu Filho, pense em como o livro de Mórmon fortaleceu sua fé em Cristo. Ao pensar sobre o nascimento do Salvador, reflita por que ele veio ao mundo e como a vida dele mudou sua vida. Então, às vezes a gente passa esses dias que antecedem ao Natal numa grande expectativa a respeito das reuniões familiares, dos jantares, ceias de Natal, sobre os presentes e tudo mais. E o propósito principal, que é o de pensar sobre Jesus Cristo, fica um pouco de lado. Esse ano, com o estudo do Vem e Segue-me, com o estudo diário do livro de Mórmon, e sabendo tudo que o livro de Mórmon pode nos ajudar a entender mais e aprender mais a respeito da vida e do ministério de Jesus Cristo, que possamos dedicar algum tempo, todos os dias desta semana, para falar mais sobre Jesus Cristo e usar as mídias sociais para divulgar o quanto o Salvador Jesus Cristo é importante para nós e o quanto o estudo do livro de Mórmon e algumas escrituras fortaleceu a nossa fé, aumentou o nosso testemunho a respeito de Cristo como nosso Salvador. Para começar, uma das escrituras que são orientadas ao nosso estudo essa semana vem falar sobre como Jesus Cristo veio ao mundo para ser o meu Salvador. Então, Jesus Cristo, ele é o Salvador individual de cada um de nós. E com isso nós podemos nos sentir bem mais cuidados, de uma forma bem individual, sabendo que Ele conhece e que Ele pode nos socorrer em todas as situações. Mosias, capítulo 3, versículos 8 e 10, traz as palavras do rei Benjamim a respeito do nascimento de Jesus Cristo. E ele chamar-se-á Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas desde o princípio, e sua mãe chamar-se-á Maria. E eis que vem aos seus para que a salvação seja concedida aos filhos dos homens pela fé em seu nome. E mesmo depois de tudo isso, considerá-lo-ão um homem e dirão que está endemoniado. E no terceiro dia ressuscitará dentre os mortos. E eis que ele julga o mundo. E eis que todas as coisas são feitas para que recaia um julgamento justo sobre os filhos dos homens. Então aqui, talvez uma das primeiras oportunidades em que o Salvador é denominado como sendo Jesus Cristo e sua mãe como sendo Maria. E eu gosto muito porque ele diz claramente que ele virá ao mundo para redimir cada um de nós. Ou seja, ele é o nosso Salvador individualmente. Saber isso traz uma consciência de que posso recorrer a Jesus Cristo para me atender conforme as minhas necessidades individuais. E cada um sabendo disso pode recorrer individualmente, porque ele conhece pessoalmente, ele conhece particularmente cada um de nossas dores, aflições e necessidades. Bem, mas Jesus Cristo também ele é o Redentor de toda a humanidade. É claro que parece óbvio que se ele é o meu redentor individualmente e de cada um, no final ele acaba sendo o Redentor de todo mundo. Mas, de uma forma coletiva, Jesus Cristo veio para conceder a todos os que desejarem esse momento e essa oportunidade. Em Alma, no capítulo 7, as palavras de Alma e aquele povo de Gideão, ele fala assim, que Jesus Cristo, né, depois de estar ali na terra, né, quando ele viria, na verdade isso aconteceu antes de Cristo vir à terra, então Alma diz: ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie,
E isso para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e a enfermidade de seu povo. E tomará sobre si a morte, para soltar as ligaduras da morte que prendem seu povo. E tomará sobre si as enfermidades, para que lhe encham de misericórdia as entranhas, para que saiba como socorrer seu povo de acordo com as suas enfermidades. O Espírito sabe todas as coisas. Não obstante, o Filho de Deus padece segundo a carne, para tomar sobre si os pecados de seu povo, para apagar-lhes as transgressões, de acordo com seu poder de libertação. Então, o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, a capacidade que ele teve de tomar sobre si a morte, é para redimir a todos, de forma que aqueles que desejarem, tiverem fé em seu nome e o buscarem, vão usufruir desse privilégio, que é de já ter um caminho todo preparado, a fim de poderem voltar à presença de Deus, a fim de poderem ser julgados, a fim de poderem conhecer esses mistérios todos que Jesus Cristo já preparou para toda a humanidade. Outra escritura que é marcante também nesse sentido está em Elamã, no capítulo 14, onde aqui, as palavras de Samuel Lamanita trazem para nós as verdades em que essa morte espiritual que o pecado traz para cada um de nós, ela foi possibilitada nós revivermos, nesse sentido espiritual. Essa morte leva a efeito a ressurreição e redime toda a humanidade da primeira morte, que é a morte espiritual. Porque toda a humanidade, tendo sido afastada da presença do Senhor pela queda de Adão, é considerada como morta, tanto em relação às coisas materiais como às coisas espirituais. Mas eis que a ressurreição de Cristo redime a humanidade, sim, toda a humanidade, e leva-a de volta à presença do Senhor. Então é muito especial pensar que Jesus Cristo, um homem que pôde experimentar uma vida repleta de bondade, de amor, que não tinha qualquer erro, pecado em sua vida, pôde proporcionar a toda a humanidade essa possibilidade de redenção, de recuperar algo que sozinhos nós não conseguiríamos, Então todos nós temos esse privilégio, e muitos desses ensinamentos são tão claros, são tão objetivos, porque foram revelados aos profetas do livro de Mórmon. Então, ao estudar este ano todo o livro de Mórmon, percebemos que esse subtítulo, Outro Testamento de Jesus Cristo, não é só algo para identificar o livro, mas mostra também o propósito dele, que é o de testificar, o de testemunhar a respeito da vida de nosso Salvador. Jesus Cristo é o ponto central de todos os líderes, de todos os profetas, todos os que mantiveram os registros que nós encontramos no livro de Mórmon. E isso é claro em 2 Nefe, no capítulo 25, versículo 26, que está escrevendo sobre por que terem feito as Escrituras. E falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Então, nós podemos saber em que fonte procurar a remissão de nossos pecados. É no livro de Mórmon. É aqui que nós podemos encontrar de maneira tão clara, tão preciosa, essas palavras. Por isso, nós não devemos rejeitar essas palavras. Ninguém deve rejeitar essas palavras. Foi o que clamou Nefe nos últimos versículos do capítulo 33. Dai ouvidos a estas palavras e acreditai em Cristo. E se não acreditardes nestas palavras, acreditai em Cristo. E se acreditardes em Cristo, acreditareis nestas palavras. Porque são as palavras de Cristo, e Ele deu-as a mim, e elas ensinam a todos os homens que devem fazer o bem. Então eu sei que o livro de Mórmon testifica realmente de Jesus Cristo. É um ótimo presente nesse Natal. Lembrando que o Natal é Jesus Cristo. O grande presente que nós podemos ter nessa vida é aceitá-lo em nosso coração, é dedicar nossa vida a falar sobre Ele, a pregar sobre Ele e nos regozijar nele. Podemos ser limpos e puros, podemos ser salvos de nossos erros, de nossos pecados e voltar à presença de Deus, porque Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida.
e é através dele que nós podemos conquistar todas essas coisas. Desejo a todos um Feliz Natal. Desejo que em suas famílias possa reinar a espiritualidade e o amor que essa época do ano traz. Que possamos lembrar que Jesus Cristo é o nosso grande presente. Ele é o significado do Natal. Que a gente possa recordar, usar as redes sociais para falar mais sobre Jesus Cristo e enfatizar a importância que as Escrituras têm para nos ajudar a conhecer o nosso Salvador. E que nós possamos estar sempre prontos para testemunhar, para testificar das verdades que conhecemos durante esse ano de 2020 com o estudo do livro de Mórmon e do Vem e Segue-me. E que o próximo ano seja um ano repleto de felicidades e que nós possamos nos preparar conhecendo mais e praticando mais o amor que é o Salvador Jesus Cristo. Preste testemunho do livro de Mórmon, preste testemunho da vida e do ministério de Cristo como sendo o único caminho para nos levar de volta à presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.